Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto de ensino, onde o nosso objetivo sempre é aprender um pouco mais sobre o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Vamos dar continuidade no livro que nós já temos estudado aí há alguns meses. Hoje, entrando então no capítulo 5. Semana passada nós falamos do capítulo 4, né? Sobre as visões do trono. E hoje nós vamos falar sobre os 7 selos e o livro que está, ou que estava aqui na visão de João, na mão de Deus, na mão do Senhor. Obrigado, João. Nós vamos ler aí todos os versículos, são 14 versículos. Diz assim o texto: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Versículo 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém? Esse é o texto, então, do capítulo 5. Aqui nós vamos ver, então, irmãos, a continuação da visão que João estava tendo, né? No capítulo 4 ali, ele teve a visão acerca do trono, né? E a ênfase maior era sobre o trono, sobre aquilo que ele via em torno do trono, saindo do trono, enfim, aquilo que vinha de fato do trono. Aqui a ênfase já acaba mudando um pouco, né? E a ênfase está nos 7 selos, né? Tudo gira em torno dos 7 selos e do livro que estavam na mão de Deus. E a gente vai ver aqui uma pequena história, onde João vê, consegue entender o que significa o livro, se desespera pelo fato de ninguém conseguir abrir o livro, e as coisas vão acontecendo. Então aqui continuando, no versículo 1, João então ele vê,
na mão direita daquele que está sentado no trono, ou seja, de Deus Pai, um livro, né? Ou na tradução original, um pergaminho, no caso, que é aquele rolo, né? Um livro todo enrolado, escrito por dentro e por fora. Esse livro, ele representa o plano de Deus, o plano eterno de Deus, o decreto dele sobre todas as coisas, sobre o plano de salvação e de redenção para o seu povo. Esse é o significado do livro. O fato dele estar, ou dele ter sido escrito por dentro e por fora, significa que nada foi esquecido. Significa que absolutamente cada detalhe necessário para descrever, para guiar o plano da salvação, o plano da redenção que foi traçado por Deus, estava descrito neste livro. Nada faltava, nada havia sido omitido ou escondido. Tudo que era necessário estava ali no livro, nas mãos de Deus. Ainda no versículo 1, nós vamos ver que está falando que o livro que está nas mãos de Deus, ele estava selado por 7 selos. E o que isso quer dizer? Na visão, o livro, o fato dele estar totalmente selado e de que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem no mar, nem debaixo da terra, poder desatar os 7 selos, ele tem uma representação, tem um significado. A gente precisa se lembrar que o número 7 no Apocalipse, ele sempre é muito representativo, né? Sempre tem algo a nos dizer. Algo sempre que estará voltado para a plenitude, para a perfeição, para a totalidade de uma situação. Então, o número 7 dos 7 selos representa essa totalidade também. Mas o texto continua ali no versículo 2. E João ele vai descrever no versículo 2 que um anjo muito forte, grande, um anjo forte, também questiona em alta voz sobre quem seria capaz de desatar os 7 selos e de abrir o livro. E aparentemente aqui na narrativa nós vamos perceber que essa pergunta ela meio que fica vaga de resposta até um dado momento. Porque existe um meio do caminho aí, que nós vamos ver João se manifestando diante dessa pergunta. O fato de João chorar, pelo fato de ninguém conseguir, significa que talvez essa pergunta feita por esse grande anjo não havia sido respondida. Ninguém se encontrou capaz de responder, de trazer uma certa tranquilidade para ele naquele momento. E nós vamos ver no versículo 3 que fica claro isso, né? Que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, seria capaz de abrir o livro, de desatar os 7 selos e abrir o livro. E isso é algo muito interessante para nós pensarmos aqui, porque isso reflete justamente o grande poder da graça salvadora de Deus na redenção dos seus filhos. Por quê? Veja bem, ninguém aqui era capaz de quebrar os 7 selos e abrir o livro. E o termo ninguém aqui, ele é descrito dessa maneira, nem os que estavam no céu, nem os que estavam na terra, nem os que estavam debaixo da terra. É até um pouco redundante para mostrar realmente que ninguém era ninguém mesmo, ninguém era capaz. E qual que é o significado, por exemplo, de quando diz que ninguém no céu era capaz? Significa que nem mesmo os anjos que ali estavam, os seres celestiais, os 24 anciãos que estavam na presença de Deus, ninguém era capaz dos que estavam ali de desatar os 7 selos e abrir o livro. Na terra, ninguém na terra era capaz. Nem o homem na terra, a natureza, a totalidade e a perfeição da criação de Deus neste mundo não eram capazes também de desatar os selos e abrir o livro. Debaixo da terra significa que aqueles que pertencem ao inferno, as potestades, os principados, o diabo e os seus anjos, também não eram capazes de tomar o livro, desatar os selos e abrir o livro. Ninguém, absolutamente ninguém. E aí no versículo 4 vem a manifestação de João, vai dizer, eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. João, diante dessa cena,
diante de ver que não havia ninguém ali, né, capaz de desatar os selos e abrir o livro, então ele chorou. E o texto diz que ele chorava muito, né, talvez de forma copiosa. Ele se entregou ali a um certo desespero pelo fato de entender que ninguém era capaz de abrir. Então, diante dessa dificuldade, dessa incapacidade de todos conseguirem a façanha de abrir o livro, João se desesperou, ok? E talvez diante do significado que tem o livro, o fato dele representar os decretos de Deus a respeito da salvação, da redenção do seu povo, da humanidade, e o fato de João perceber que haviam ali seres muito superiores a ele, inclusive, que eram incapazes também de abrir o livro, talvez isso é o que tenha trazido para João a sensação de estar perdido, de desespero, de não conseguir enxergar uma forma de ser salvo naquele momento. Ele talvez tenha se sentido impotente, né, sem força suficiente para ter acesso aos planos de Deus para a sua própria salvação. Só que nós notamos que na sequência do versículo, João ele é consolado também. No versículo 5 diz assim: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E veja que interessante, o versículo 6 ele começa dizendo: então vi. Até o presente momento, João ainda não havia se deparado com a figura do Cordeiro. Ele ainda não tinha enxergado Cristo. Então vi, no versículo 6, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Vamos entender isso aqui. O versículo 5, ele está dizendo que o cordeiro, ou seja, Jesus, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro, possuir o livro, ou seja, confirmando absolutamente tudo o que o próprio ministério de Jesus, a pregação dos apóstolos e o que toda a Bíblia também nos ensina a respeito do que é a salvação, a respeito de que somente um é capaz de nos trazer a salvação, de que não há nada que nós possamos fazer pelos nossos próprios méritos para alcançarmos a salvação por nós mesmos, porque somente Cristo é capaz de, através da sua obra de cruz, de se tornar o ser que justifica a salvação do homem. Então, aqui já ficou claro mais uma vez, confirmando todos os ensinamentos que nós sempre temos a oportunidade de aprender através da Bíblia, que somente um era capaz de dar sentido para o livro que estava na mão de Deus. Somente um era capaz de ter acesso, quebrar os selos, abrir o livro, ter o livro, ler o livro, conduzir a história da humanidade através do que estava escrito no livro. Ok? Então, quebrar os selos aqui, portanto, e também para nós entendermos o que seriam os selos, significa o sacrifício que Jesus fez para o perdão dos nossos pecados. No caso, o que nos impede de ter acesso à salvação? O pecado. A totalidade do pecado. A perfeição do pecado. Representado aqui pelo número 7. Ok? Então, o pecado ele é tão grande que nós, os anjos, os seres celestiais, nada e nem ninguém é capaz de limpar os nossos pecados, apagar os nossos pecados, lançar fora os nossos pecados para nos fazer ter acesso ao livro. Mas há um que podia, há um que pode fazer isso. Então Cristo, através do seu sacrifício, o ato de quebrar os selos, significa o sacrifício que Jesus fez, o que ele sofreu na cruz do Calvário para nos justificar. Ele venceu o pecado, ele venceu
todas as impossibilidades que nos impediam de abrir o livro, de ter acesso ao livro. Cristo, ele é a solução plena e verdadeira para todos os problemas aparentemente impossíveis de se resolverem na nossa vida. Tudo aquilo que é impossível de ser resolvido, tudo aquilo que parece não ter solução, Cristo é especialista em fazer dar certo. Haja vista a questão do pecado, haja vista a nossa salvação. Esse é o maior milagre operado por Cristo, e está representado aqui diante do que está descrito aqui. Nada seria capaz de nos salvar. Nada, absolutamente nada, e nem ninguém, nenhuma ação, nenhum tipo de rendição, nada. Somente Cristo é capaz de nos salvar. O ato justificador, o ato que quebrou os selos, que fez com que ele tivesse em suas mãos a posse do livro da redenção, da salvação do homem. Somente por ele, somente Cristo. Amém? E na sequência nós vamos ver que o cordeiro que recebeu o livro, ele estava sentado, né? Ele recebeu o livro de quem estava sentado no trono, ou seja, de Deus. E isso vai mostrar que Jesus aqui, ele tem nas suas mãos o livro da história. Que ele não apenas conhece, sabe, mas ele tem em suas mãos. Porque apenas através dele a história da humanidade pode fazer sentido. Porque nós somos o homem. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, correto? Mas isso foi completamente quebrado com o pecado. Houve uma ruptura da nossa ligação com Deus por causa do pecado. E nós acabamos sendo levados para longe de Deus. A Bíblia diz que nós já nascemos pecadores. A Bíblia diz que hoje não há um sequer que busque a Deus. Não há um sequer que seja bom. Ou seja, nós fomos separados de Deus por causa do nosso pecado. Então, para dar sentido à história da nossa salvação diante do pecado, Cristo precisa fazer alguma coisa. Cristo precisou fazer alguma coisa. Então, o sentido da nossa salvação é Cristo. Não é os nossos méritos, as nossas conquistas. Porque não há nada que nós possamos fazer que nos condicione a alcançar a salvação. Então, Cristo é quem dá sentido para a história da salvação do homem. Cristo, o ato da morte de cruz, da ressurreição de Cristo, é o que dá sentido à salvação do homem. A referência aqui, que diz ao cordeiro digno de desatar os 7 selos, significa realmente que ele é o único. Revela que ele é o único que é capaz de cumprir o plano de Deus para a salvação do homem. E o fato de agora o livro estar aberto nas mãos dele, demonstra que o universo, que a história da humanidade é governada a partir dele, a partir de Cristo. E o propósito da redenção do homem passa a ser conhecido por nós, de forma que o plano de Deus vai sendo executado no decorrer da história. Nós vamos percebendo quais as intenções de Deus, de que maneira que Deus nos atrai a Ele nos leva ao arrependimento, nos faz entender, né, o sentido dessa história que antes não tinha. E nos mostra que Deus governa todo o universo através daquilo que Cristo fez, através do Cordeiro. O Cordeiro aqui, ele é descrito como alguém que parecia estar morto. E isso justamente para demonstrar, para representar as marcas, né, do sofrimento de Jesus, as marcas do ministério terreno de Jesus, da vida humana de Jesus. E para deixar claro e evidente também para todos que foi uma vitória conquistada na cruz, que não foi algo muito tranquilo de se fazer, muito pelo contrário. Foi algo regado a uma imensa dor e um imenso sacrifício. Essas são as marcas que Jesus carrega. Essas são as marcas que foram vistas por João no cordeiro que parecia ter sido morto. E aí o versículo 6 também vai dizer que ele possui 7 chifres. Soa um pouco estranho a nós, né? Porque a gente está acostumado a pensar no diabo como, né, aquele que tem o chifrinho, o rabinho, o tridente na mão.
né? A gente olha para ele dessa forma. Só que em toda a Bíblia, quando se fala de chifres, isso representa poder, representa força, ok? Como a gente volta na questão do número 7, que representa algo que é completo, perfeito. Então, significa, os 7 chifres aqui significa que ele é poderoso, que ele é totalmente poderoso, plenamente forte, o Deus onipotente, que tudo pode, aquele do qual nada é impossível, né? Através dele, através da sua força, da sua onipotência, tudo se faz possível, é isso que significa. Também vai falar que ele possui muitos olhos, e isso vai simbolizar, como nós já falamos, também em relação ao trono, né, que nós vimos lá que os seres viventes também tinham muitos olhos, também vai representar a onisciência de Deus, o seu poder de conseguir ver, de conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele está de pé no meio do trono, ou seja, ele também tem autoridade e poder para julgar a humanidade, né? Para julgar o curso da história que está em suas mãos. A própria sequência do versículo aqui vai dizer que os chifres e os olhos são os 7 Espíritos de Deus, né? Confirmando mais uma vez a perfeição do poder de Deus, a manifestação do Espírito de Deus em todos os lugares, a todo momento, a todo instante, demonstrando que o Espírito Santo de Deus está em todos os lugares, de maneira perfeita, ok? E tanto para a igreja perseguida, aqueles que leram, que tiveram acesso a esse texto pela primeira vez, quanto para nós, termos essa certeza de que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é um Deus que pelo seu poder perfeito tem o controle de todas as coisas em suas mãos, é algo muito extraordinário. É algo que nós precisamos nos lembrar constantemente. Nos lembrarmos que de forma extraordinária Deus controla o curso da história da humanidade, porque Ele tem em suas mãos um livro da história, da salvação, da redenção do homem. Tudo está em seu controle. E ninguém é capaz de tomar esse livro de suas mãos. Outro ponto extraordinário para nós refletirmos no versículo 5. É um pequeno detalhe. O texto vai dizer que um dos anciãos foi o responsável por dizer a João que Jesus havia vencido para quebrar os selos e abrir o livro. Como nós aprendemos no culto da semana passada, no capítulo 4, os 24 anciãos, no caso, eles representam a igreja de Cristo, espalhada pela terra, né? Na figura das 12 tribos de Israel e na figura dos 12 apóstolos. A totalidade ali, né? A junção, os 24 anciãos representando a igreja de Cristo. Então é muito significativo para nós pensarmos que um desses anciãos foi o responsável por levar essa palavra a João, no momento de desespero que ele estava. Um desses anciãos foi o responsável por apontar para João, mostrando para ele onde estava aquele que era capaz de abrir os 7 selos, de quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, entenda uma coisa. O choro, esse choro desesperado, essa manifestação de desespero de João ao perceber a sua própria incapacidade e a incapacidade de todos que estavam no céu, na terra, debaixo da terra, de poder quebrar os selos e abrir o livro, representa a miséria do homem sem o favor de Cristo. Representa justamente essa incapacidade, essa fraqueza que o homem tem de não conseguir se livrar dos seus próprios pecados sozinhos e alcançar a salvação. Esse desespero, esse choro aqui de João vai representar isso. Vai representar que sem um ato salvador que veio de Cristo, o homem está condenado a viver a sua vida sem ter acesso algum ao plano de redenção e de salvação de Deus. Afinal, o livro,
ele continuaria selado para quem não tem Cristo. Aqueles que não têm Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, continuam com os selos completamente trancafiados. E não conseguirão sem Ele desatar esses selos, abrir esses selos, quebrar essas correntes do pecado. Então não há nada que o homem ou que qualquer outro possa fazer para salvar a si mesmo da perdição eterna. Cristo, e somente Cristo, é quem pode fazer um homem desfrutar desse bem supremo. Porém, o que é a parte extraordinária do versículo, existe algo que a igreja pode fazer. Um privilégio que a igreja tem. A igreja, ela foi estabelecida nesse mundo, irmãos, para mostrar para o homem quem é o único que pode fazer com que ele seja salvo. Este é o papel da igreja. Anunciar as boas novas da salvação. Proclamar o ano aceitável do Senhor. O papel da igreja é mostrar aos pecadores que eles precisam se arrepender, para que Cristo faça morada em suas vidas. O ancião aqui, ou seja, a igreja, foi a igreja que mostrou o cordeiro, onde estava o cordeiro, que apontou o caminho, mostrou a direção, falou, é ele. Ele é quem pode pegar o livro nas suas mãos, desatar os selos e abrir o livro. A igreja mostrou a João. João viu. Até o versículo 6, João ainda não havia visto. Ele não tinha visto nada. Ele tinha visto os 24 anciãos, os seres viventes, ele se impressionou com o trono, mas ele ainda não havia visto o cordeiro. O ancião chegou, ei, se acalme, ali está o rei. Como que diz o versículo? Versículo 5. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. Isso aqui, irmãos, é algo que nós precisamos parar por alguns minutos e refletir. Aqui está descrito o papel da igreja neste mundo. A igreja existe para mostrar aos pecadores, aqueles que estão desesperados, aqueles que em seu íntimo choram por não terem o Salvador de suas vidas, mostrar a eles onde Ele está. Mostrar aonde está o Redentor. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. A igreja, ela foi estabelecida por Deus para apontar para os pecadores quem é e onde está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é o único caminho, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que está junto ao Pai no trono, aquele que sofreu na cruz do Calvário, o Cristo ressurreto que pagou a dívida do nosso pecado na cruz, aquele que é capaz, o único que é digno e capaz de desatar os 7 selos e abrir o livro da história da salvação da humanidade. A igreja tem essa responsabilidade, irmãos. Nós não estamos aqui apenas para desfrutar de algo. Nós não estamos aqui apenas para viver o sobrenatural de Deus, as bênçãos do Senhor aqui. Isso aí é consequência, nós vamos viver, nós vamos desfrutar, nós vamos, experimentar dessas situações. Mas nós estamos aqui, principalmente, para mostrar para o pecador aonde está aquele que pode o salvar. Essa é a nossa maior obrigação. No momento em que Cristo foi ascendido aos céus, ele foi coroado, e então ele recebeu autoridade para governar todo o universo. Porque Deus foi quem decretou isso através da figura de Cristo. Ele recebeu do Pai o reino.
Ele foi exaltado, e a ele foi dado nome sobre todo nome. E diante disso, uma coisa que precisa também ficar claro para nós, é que o fato do filho ter sido coroado não implica que o pai deixou o trono. Muito pelo contrário, isso implica que Cristo se assenta juntamente com o Pai, porque Ele é igualmente Deus. É o que vai dizer o capítulo 22, verso 1, por exemplo. Então, irmãos, nunca se esqueça disso quando você lê esse texto. É talvez um dos detalhes mais simples do texto, mas foi o que mais me impressionou. O fato de um ancião poderia ter sido qualquer um. O céu estava repleto de pessoas capazes de mostrar. Mas foi um dos anciãos, parte da igreja. Isso precisa encher os nossos corações de esperança enquanto estamos aqui. E é interessante que quanto mais nós vemos, nós entendemos essa questão, mais nós conseguimos sentir prazer nisso. Mais nós conseguimos entender a pregação do Evangelho, o evangelismo, o ato de anunciar a Cristo às pessoas como um privilégio, não como um fardo. Veja que mesmo diante de tantos seres incríveis, o próprio Deus, diante de anjos, o texto diz que um anjo forte bradou com forte voz. Imagina que cena maravilhosa que era aquela que estava acontecendo ali, o lugar mais lindo que João poderia ter avistado, e talvez aquele que mais se parecesse com ele, foi aquele que mostrou para ele o caminho. Em um ato de humildade, em um ato de servidão a Deus, ele mostrou, apontou o caminho para Cristo. Não olhe para mais nada, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a dificuldade em acontecer. Ah, mas fulano está com a vida completamente destruída, não tem mais jeito. Aqui também parecia que não tinha jeito. Parecia que os 7 selos ficariam ali, porque nem anjos, nem os seres celestiais, nem os 24 anciãos, nem toda a criação da terra, nem os demônios, ninguém tinha acesso a esse livro. Até que João é alertado e consegue enxergar Cristo. Cristo, irmãos, Cristo. É Ele quem tem o poder de lançar fora os nossos pecados e ler o livro da salvação para que nós tenhamos acesso a isso. O versículo 8 vai dizer: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Assim que o Cordeiro, Jesus, pega o livro e assume o reino, então é descrito por João aqui uma grande explosão de adoração. Os 4 seres viventes, ou seja, os anjos, os 24 anciãos, que representam a igreja salva, eles se prostraram diante de Deus, novamente. Agora não somente diante de Deus, mas também diante do Cordeiro, diante de Cristo. Cada um dos 24 anciãos, vai dizer aqui, possuía uma harpa em suas mãos. A harpa que seria um instrumento muito utilizado em momentos de louvor na igreja primitiva, né, quando a adoração a Deus passou a existir, né, no templo. Davi utilizava muito, né, da harpa, inclusive foi o instrumento que ele tocou para expulsar o demônio de Saul, né. A harpa era um instrumento usado na adoração a Deus. Então, aqui é um momento de louvor mesmo, claramente, né.
até com um instrumento, nós podemos dizer. As taças de ouro, repletas de incenso, o próprio texto diz que simboliza a oração dos santos, ok? Ou seja, a oração do povo de Deus espalhado pela terra, né? A oração dos eleitos. Então, todo louvor, toda súplica e ações de graça estavam sendo depositados neste momento em forma de adoração, no caso, sobre Jesus. Um novo cântico dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Aqui o centro da adoração mudou. Lá no capítulo 4 nós vimos, né, a adoração sendo entregue a Deus, ao próprio Deus. Aqui está: digno és de pegar o livro. Então isso já remete ao Cordeiro que havia pego o livro em suas mãos. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Depois nós vamos ver que os milhares de milhares e milhões de anjos que rodeavam o trono, ali no versículo 11, assim como os seres viventes e os anciãos, em alta voz cantavam também: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, toda a adoração que foi dada a Deus num primeiro momento, no capítulo 4, ela também foi rendida a Cristo, ao Cordeiro que estava perdoando pecados e salvando as vidas ali naquele momento, né? Depois disso, a cena final, aqui então, desse capítulo, ela vai descrever um grande momento de adoração. Todas as criaturas existentes no céu, todas as criaturas existentes na terra, e inclusive debaixo da terra e sobre o mar, diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Nós vimos no capítulo 4 a adoração sendo direcionada a Deus. Depois nós vimos aqui em parte do capítulo 5 a adoração sendo direcionada a Jesus. E no versículo 13 vai dizer: tanto àquele que está sentado no trono, ou seja, Deus Pai, quanto o Cordeiro, sejam o louvor, seja a honra, a glória, o poder para todo o sempre. Isso coloca aqui Deus Pai e Deus Filho em um mesmo patamar. Não há diferença entre eles. Cristo é tão Deus quanto Deus Pai. Assim como o Espírito que está o tempo todo sendo manifestado aqui também, descrito aqui também, estava ali também recebendo todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a majestade. E para nós, irmãos, como igreja de Cristo, a mensagem que fica é muito clara. Nós existimos para viver as nossas vidas em forma de adoração a Deus. No capítulo anterior, como eu disse, a ênfase da adoração prestada foi a Deus Pai, aquele que estava sentado no trono, comandando o trono, governando o curso da história. E aqui no capítulo 5 nós somos levados a depositar a mesma adoração, a mesma força, a mesma ênfase na adoração ao Deus Filho, a Cristo na figura do Cordeiro, que aparece aqui como o único que pode nos salvar, o único que tem poder e autoridade suficientes para desatar os selos e ter acesso ao livro com os detalhes minuciosos, com os mínimos detalhes de como acontecerá a história da redenção da humanidade. Aquele que está junto do trono do Pai, tão digno quanto de receber toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação. E um outro destaque que nós, como igreja, podemos trazer para as nossas vidas, enquanto aqui estamos, é que a igreja de Cristo, os salvos, os eleitos, a noiva de Cristo, ela é invencível. Se o foco das nossas vidas, ele estiver realmente naquilo que importa, se os nossos corações eles estiverem
plenamente e unicamente voltados para Cristo, se o nosso olhar estiver voltado completamente, com o nosso foco naquilo que é eterno, nós nos tornamos invencíveis. Porque, irmãos, a batalha que nós travamos no decorrer das nossas vidas, ela não nos leva a recompensas terrenas e passageiras. A batalha que nós travamos, ela nos leva a ter recompensas celestiais e eternas. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, e o Cordeiro que tem o livro da história da humanidade em suas mãos. Diante disso, diante deste cenário, percebendo que nós, como igreja de Cristo, salvos por Cristo, observando que nós estamos sendo levados no decorrer das nossas vidas para um caminho que vai nos fazer chegar a esse cenário aqui, que nós estamos tendo o privilégio de ver antes de todos, que nós estamos vendo para o lugar que nós vamos antes de todos. Este lugar onde está o trono de Deus, que nós vimos na semana passada, este lugar onde existem tantos seres magníficos, celestiais, santos, este é o lugar onde nós vamos. Diante de todo esse cenário, diante de toda essa magnitude da glória de Deus sendo manifesta, certamente, irmãos, nós podemos entender e crer que nós somos mais do que vencedores em Cristo e por Cristo. Por causa dele, por aquilo que ele fez, pelo ato salvador que fez com que os selos fossem desatados, quebrados, jogados fora, e nós tivéssemos acesso ao conteúdo do que está escrito no livro. Isso nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E é isso que deve nos trazer consolo, refrigério, paz, segurança e, principalmente, esperança, por saber que nós estamos sendo aguardados por Cristo na eternidade. Se o nosso foco estiver de fato naquilo que importa, naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro, naquilo que vem e vai ficar aqui, inclusive. Se nós estamos centrados, focados em Cristo, sabendo do que Ele é capaz, sabendo do que só Ele é capaz, nós seremos vencedores. Assim como todas as recompensas que as igrejas das 7 cartas que nós lemos receberam, nós também receberemos. Porque nós somos essas igrejas. Nós fazemos parte deste plano redentor de Cristo. Amém? Alguma coisa para acrescentar? Alguém? Nada? Oremos então. Te louvamos, Pai, e bendizemos o seu nome, porque o Senhor é bom e porque o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez termos a chance, o privilégio de estarmos reunidos como tua igreja, podendo ter acesso à tua palavra, às suas leis, podendo ter acesso a coisas que ainda nem aconteceram, Pai. Nos perdoe por todas as vezes que nós esquecemos o quão privilegiados nós somos. Obrigado por este momento, Pai, por mais este momento, na companhia dos meus irmãos, dos seus filhos. E que nós, Pai, como igreja do Senhor neste momento, nós possamos estar atentos para aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Que nós não nos esqueçamos, Pai, que como igreja, nós temos como principal desafio e responsabilidade mostrar aonde o Senhor está para aqueles que ainda não o viram. Que ao nos depararmos, Pai, com vidas, com situações que demonstrem a falta do Senhor, nós tenhamos, Deus, nós sejamos capacitados pelo Seu Espírito
a mostrar, a sermos de fato luz que clareia um caminho e mostra aonde está o Salvador. Abra as nossas mentes, Pai, nos dê discernimento para que nós possamos entender esses momentos. Que nós possamos sair do modo de viver automático e possamos valorizar as pequenas situações que acontecem no nosso dia a dia, que nos dão essa chance que nós deixamos passar. Às vezes nós estamos muito acumulados de tarefas, nós temos problemas a serem resolvidos, situações que no nossos próprios corações ainda não foram resolvidas e que isso nos faz esquecer, Pai, de quem nós somos, do que nós precisamos fazer, daquilo que de fato mais importa. Nos ajude a nos lembrar, Pai. Chame a nossa atenção de alguma forma. Nos faça entender, Pai, definitivamente que como igreja do Senhor, nós fomos escolhidos, nós fomos cheios pelo Teu Espírito Santo, e a partir disso somos capacitados dia a dia a mostrar o caminho da salvação. E se nós nos esquecemos, Deus, se porventura os nossos olhos se fecharam e nós corremos, Pai, e nos acabamos por entrar em labirintos e não sabemos mais como sair de lá. Que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito de volta. Que nós possamos reencontrar o Senhor. Que nós não venhamos nos perder, Pai. Que Te enxergar possa ser algo comum na nossa vida, algo que faça parte do nosso dia. Que em momento algum o nosso olhar se desvie e que nós nos percamos de onde o Senhor está. Nós sabemos que o Senhor permanece exatamente no mesmo lugar, governando, guiando, recebendo toda a honra e toda a glória que lhe é devida, Pai. Mas nós sabemos que no meio do caminho nós nos perdemos também, por nós mesmos, pelo nosso egoísmo, pela nossa idolatria, pelos nossos caprichos. Nos chame de volta, nos atraia novamente, ó Deus. Nos faça Te enxergar de novo. Para que nós possamos ser luz a brilhar, onde quer que nós estejamos. Abençoa os meus irmãos que aqui estão. Abençoa cada um dos nossos irmãos que nos assistem também de suas casas. Proteja a vida de cada um, de suas famílias. Dê discernimento, sabedoria, renove as forças, ó Pai, dos seus filhos, daqueles os quais o Senhor criou. Que nós possamos enxergar Cristo, ó Deus, em todos os aspectos, em todas as esferas das nossas vidas. Guia, ó Deus, cada um em suas vidas profissionais, pessoais, espirituais, acima de tudo, em seus relacionamentos. Nós somos muitas vezes incapazes de lidar, Pai, com os problemas da vida, mas nós estamos aqui diante da Sua palavra, vendo que servimos a um Deus que tudo pode. E nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor manifeste a Sua bondade e a Sua misericórdia sobre os Seus filhos. Acima de tudo, cumprindo o Seu querer, o Seu plano e o Seu propósito. Acima de tudo, ensinando cada um dos Seus filhos, ó Deus. Ainda que em situações difíceis e que nós não queiremos passar, Pai, mas nos ensine. Porque isso é muito mais importante para nós. Nós Te louvamos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.